Oi pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais um vídeo que o Espírito Santo fale ao teu coração. Ora assim comigo, doce Espírito Santo, fala meu coração, que os meus pensamentos estejam ligados aos teus pensamentos para mim, Pai. Que eu possa começar a ver a minha vida, ver minhas circunstâncias, Senhor Deus. Que o Senhor comece a me mostrar, se revelar e que as minhas atitudes sejam atitudes de quem ouve a tua voz e tem os pensamentos do alto. Toca minha mente, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E é exatamente isso que eu quero falar, sobre nós estarmos alinhados a Deus, sobre nós estarmos ligados ao que Deus pensa sobre nós, o que Ele pensa sobre a nossa vida, o que nós devemos fazer e como nós devemos agir. Quantas vezes nós temos atitudes que não deveríamos ter ou deixamos de ter atitudes que deveríamos de ter. Mas o que eu quero falar muito hoje é sobre os nossos pensamentos, sobre essa batalha que vocês vão me ver muitas vezes falando assim, sobre o quanto nós somos bombardeados na nossa mente. A palavra de Deus diz que nós devemos meditar na palavra dia e noite. O Senhor Jesus, ele foi tentado. Ele sabe como a carne é tentada, ele sabe o que é isso. E por isso nós temos tantos ensinamentos a respeito da nossa carne, ensinamentos a respeito dos nossos pensamentos. O que é meditar? É você ficar repetindo aquela palavra. Porque quando você começa a fazer isso, as suas atitudes começam a ser em cima daquela palavra. Muitas pessoas usam, hoje vou meditar, mas meditam em muitas coisas. Há poder, não o meditar, mas há poder em meditar na palavra de Deus. Porque o que transforma é a palavra de Deus. Eu posso meditar, eu posso ter bons pensamentos, e isso vai fazer uma diferença? Vai, porque o que nós devemos pensar a respeito de nós sempre vão ser coisas boas. Porque é isso que Deus pensa a nosso respeito. Mas quando nós meditamos na palavra de Deus, aí há poder. O único que pode agir em poder na nossa mente e na nossa vida é só Deus. Mais ninguém e mais nada. Mais nada pode dar uma paz que excede o entendimento. Nada. Nada pode te dar esperança, nada pode te dar alegria. Muitas coisas vêm e vão momentâneas de acordo com as emoções. Mas algo independente da emoção é só Deus, quando nós estamos nele. Quando a minha mente está ligada em Deus, eu sei que eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas não é uma repetição. Sabe, faça um propósito na sua vida. Faça um propósito de ficar 7 dias meditando na palavra de Deus. Ficar 7 dias repetindo a palavra de Deus. Eu contei um testemunho aqui que eu ficava de 2 em 2 horas, despertava o celular, eu agradecia a Deus e meditava e falava um versículo. Agradecia a Deus, Deus, obrigado por... Se eu estava em mercado, Deus, obrigado porque não falta o alimento. Então, quando nós meditamos, as nossas circunstâncias começam a ser diferentes. Muitas vezes você podia estar no mercado reclamando do preço e você vai estar lá agradecendo por ter o que comer. Então, os nossos focos começam a mudar, nossas atitudes começam a mudar. Quando nós nos alinhamos aos pensamentos de Deus, nós não vamos viver coisas baixas, rasas e pequenas, porque os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz. São pensamentos de alegria, pensamentos que muitas vezes nem nós conseguimos ter a respeito de nós mesmos. E essa é a questão. Você deve sondar o teu coração e você deve falar para você. Quando nós falamos do pensamento, claro que o meditar na palavra de Deus é poder, mas o meditar na palavra é poder para a sua vida. Deus já sabe a palavra. Você não precisa ficar repetindo a palavra para Deus ouvir. A palavra veio dele. Ele é a própria palavra, ele é a essência. Mas o repetir a palavra é para nós mesmos. Nós precisamos estar cientes, sabe por quê? Porque o diabo ele é astuto, ele sempre vai usar alguma coisa na sua vida para roubar o seu dia. É verdade ou não é? Quantas vezes não aconteceu assim para vocês? Falam, gente, estava tudo bem. Falaram isso para mim, estragou o meu dia. Não é verdade? Nossa, estava tudo bem. Eu ouvi tal notícia. Ai, acabou com o meu dia. Eu já estou agora nervosa, estou preocupada. Porque a nossa mente... ela está vulnerável a que notícia recebe. Se eu recebo uma notícia boa, eu estou bem. Se eu recebo uma notícia mal, eu estou muito mal. Nós não somos um robô. Deus não nos trata como robô. Ele sabe o ser humano que nós somos. Ele nos fez assim.
Só que existe um caminho que tudo pode ser menos pesado. Entende? Nós vamos ter luta, vamos. Algumas coisas são difíceis, são. Mas há um caminho, quando você está alinhado seus pensamentos a Deus, não é tão pesado quanto se você não tivesse. Entende? Eu lembro de quando eu estava grávida. E eu e meu marido, nós íamos para fazer ultrassom. E ultrassom é algo que toda mulher quer ouvir o coraçãozinho, quer. E nós havíamos perdido um bebê. Então, de certa forma, havia dentro de nós um medo que queria vir nos parar ou muitas vezes nos roubar o privilégio desse novo tempo de Deus na nossa vida. Aquele tempo do luto passou, agora é um novo tempo e eu quero desfrutar desse novo tempo. Mas o diabo, ele é astuto, ele vai querer que você não aproveite, ele vai querer que eu não aproveite desse novo tempo, dessa nova gestação. Então eu me lembro de quando nós íamos ultrassom, eu acho que eram as piores pessoas que eram as que nos atendiam. E eu tenho certeza que o Espírito Santo estava falando assim, vocês precisam renovar sua mente diariamente, sempre. Todo momento, a todo momento, a todo momento. Porque a nossa vida não pode depender de como vai ser o meu dia. Ai, as minhas emoções dependem de como é o meu dia. Não, eu tenho que estar alinhado a Deus. Porque eu vou ter autoridade sobre o meu dia. Se o meu dia tá mal e eu tô alinhada a Deus, eu vou ter autoridade de falar assim, em nome de Jesus, eu não aceito isso. Em nome de Jesus, eu repreendo isso. Eu vou contar essa experiência para vocês. Mas quando a gente está alinhado ao Espírito Santo, o Espírito Santo nos fala antes. Ore, cuidado. O diabo tá com um plano. E eu lembro que nós íamos fazer ultrassom e eram as piores pessoas possíveis. Eles faziam ultrassom, gente. Parecia que eles estavam vendo um caso de uma doença. Olhavam com umas... Sabe, eles faziam umas caras assim meio... E eu nem olhava. Eu ficava só olhando, né, lá o monitor onde dá pra ficar vendo, eu olhava lá e eu ficava, Deus, obrigado, meu bebê. Por dentro, assim, eu ficava pensando, todas as coisas cooperam pro meu bem. Eu lembro que esse versículo eu falei muito, eu falei, Deus, tudo coopera pro meu bem, é o Senhor que cuida de mim, e o Senhor tá aqui nesse quarto, esse que importa. E minha mente ficava nisso o tempo todo ali. Só que eu não ficava só ali, ficava aqui em casa também, quando o diabo vinha lançar alguma coisa, eu falava, Senhor, eu descanso. Então, os meus dias não foram dias de, ai, como eu fiquei triste, como eu fiquei nervosa, como eu fiquei apavorada com essa nova gestação. Não, foram dias de eu desfrutar do cuidado de Deus, porque eu ficava na minha mente toda hora renovando. E eu lembro que nós íamos e sempre era assim. Daí nós falamos assim, acho que é porque são médicos. Ai, vamos. E aqui eles não falam. Aí no Brasil você faz ultrassom, eles já vão até falando, não, aqui, né, tá tal jeito, tá. Aqui eles não falam nada. E às vezes até perguntavam, você fez o exame da cabeça? Você fez não sei o que lá? Assim, nem olhavam quase pra você, só mexiam lá. Você fez o exame tal? E aquilo, vinha um gelo e eu declarava a palavra de Deus. Eu falei, Senhor, ai, o Senhor é meu auxílio, meu sustento, não aceito isso. E eu ficava declarando, eu não deixava roubar minha paz, eu não queria perder aquele momento que era tão especial. E eu lembro que nós fomos assim, vamos fazer o 5D, e era numa outra cidade, lá para São Francisco. E meu marido viu, agendou, eu falei, vamos, mas pelo menos não é médico, né? É uma clínica de 5D e eles são especializados em fazer um monte de coisa, então é diferente. E chegamos, quando nós entramos na cidade, meu marido falou assim, nossa, como tá pesada a cidade. Ele falou, tá tão estranho aqui dentro, tá tão... Ai, eu não tô me sentindo bem. Nós íamos, a gente não achava lugar nem pra comer, parecia que tudo era ruim, tudo tava, sabe, o shopping era vazio, era algo muito estranho. E daí a gente estava indo para a clínica e ele começou a orar, e começou a orar em línguas, e começou a declarar. E quando nós chegamos na clínica, a moça já nos atendeu e começou a ver, e daí começou a falar assim, mas vocês já fizeram exame tal? Quantos anos ela tem? Só que assim, bem estúpida. Ah, não tá dando para ver o rosto não. Daí meu marido falou, ela sempre tampa o rostinho. Ah, mas ela nunca tira a mão? Faz sempre que a mão tá parada ali? E começava a falar umas coisas e aquilo era tão ruim. Tão ruim. E olha, quando nós chegamos na cidade, nós vimos que tinha algo estranho. E daí acabou, gente, o negócio, né, de ver, enfim, a gente até jogou fora o disquete, nós falamos assim, nós não queremos nada daqui. Ela saiu da sala de ultrassom, ela saiu, pegou a bolsa dela e foi embora. Nós ficamos pagando, ela foi embora. Eu falei, meu Deus, que atitude,
Eu sei que nós chegamos no carro, sentamos, era um peso do diabo querendo roubar nossos sonhos. Nós viemos embora dirigindo, declarando as bênçãos do Senhor, profetizando. E havia uma paz no nosso coração, havia uma certeza no nosso coração. Sabe, daí nós fomos na médica, a médica falou, tá super bem o bebê, tá tudo ótimo, tá tudo... Eu falei, olha como o diabo é astuto. Se nós não meditamos na palavra de Deus, se o Espírito Santo já não fala antes com a gente, ó o ambiente que você tá. Meu marido já começou a orar, a gente já começou antes de ir. Porque quando você tá ligado no Espírito Santo, ele já começa a te alertar antes. Ó, ora por isso, guerreia, tem algo à frente, ó o que tá acontecendo. Então você não toma decisões erradas, você não fica com medo das decisões, porque você... O problema é que nós buscamos a Deus quando nós queremos a resposta e daí não dá. Nós não estamos com o ouvido prontos para ouvi-lo. Os nossos pensamentos não estão alinhados a Ele. Nós precisamos falar e nos estar alinhados a Ele, a Deus. A mulher falou um monte de coisa para nós, mas eu tinha que decidir o que eu acredito, na palavra de Deus ou naquela mulher daquela forma que ela estava agindo. O que importa para mim é a palavra de Deus. Então a outra palavra não vai ter poder sobre a minha vida. Não tem como. Sabe, não tem como eu controlar o que eu falo se eu não controlo o que eu penso. Vocês conseguem entender isso? Aprender a controlar o pensamento é a principal chave para eu controlar o que eu falo. E essa atitude de controlar o pensamento e controlar o que eu falo muda, transforma toda a situação ao meu redor. Nós somos frequentemente tentados com pensamentos que querem nos destruir. Gente, até quando eu fui para a maternidade, tinha um pensamento do diabo tentando falar um monte de coisa. E é tão assim que eu não falei pro meu marido a batalha que eu tava tendo e ele não me falou. Depois de um tempo, acho que a Sofia já tinha meses, a gente conversou sobre, eu falei, gente, eu fui indo pro... Né, eu tava tendo já as contrações no carro, eu falei, e vinha isso, era uma batalha, eu tava repreendendo isso, ele falou, eu tava repreendendo a mesma coisa. Porque nós precisamos saber como agir, o que fazer, a palavra de Deus em nós, confessar a palavra de Deus muda tudo. Eu falei para vocês, façam 7 semanas declarando a palavra de Deus, escreva num papel. Vê o que Deus diz a seu respeito, acorda antes de você fazer qualquer coisa, começa a falar, começa a declarar logo de manhã o quanto Deus te ama. O quanto Deus é poderoso, o quanto você não está sozinho, o quanto você tem inteligência, o quanto Deus te capacita, o quanto Ele é Deus da sua vida, o quanto Ele é Deus dos seus negócios, o quanto Ele abençoa a sua família, o quanto Ele protege a tua casa. Comece a declarar, eu acredito, Deus, que algo bom vai acontecer, eu acredito que as minhas atitudes serão atitudes do Senhor para mim. Comece a declarar isso, porque quando vier uma palavra que quiser te derrubar, você já está cheia da palavra de Deus. Você concorda que alguém cheio da palavra de Deus, o medo vai ter um pouquinho mais de dificuldade de querer atingir? Quando a pessoa não tem nada da palavra de Deus, é muito fácil amedrontar. É muito fácil deixar a pessoa desesperada. O diabo fala uma coisinha e ele fica rindo. Fala, gente, como é fácil essa? Agora, tem pessoas que o diabo ele tem que lutar muito para tentar tirar aquela pessoa, causar um medo, uma dúvida, porque a pessoa está tão alinhada aos pensamentos de Deus, tão firme no que ela crê, que ela fala assim, a última palavra é de Deus, a última palavra quem dá na minha vida é Deus. Pensar de acordo com a palavra de Deus renova os nossos dias. Quando nós começamos a alinhar os nossos pensamentos a Deus, as nossas atitudes em todas as áreas da nossa vida, seja profissional, seja sentimental, seja espiritual, todas as áreas começam a ser alinhadas, porque Deus se preocupa com tudo. A palavra de Deus, Paulo diz assim em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformado com este mundo, mas transformado pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sempre falo isso também. Se eu renovo a minha mente e eu ouço algo que, nossa, não queria ter ouvido isso, mas eu tenho uma mente renovada, aquilo não vai causar tanto dano e fazer tanto estrago como alguma outra coisa poderia fazer na minha vida. Amém? Alinhar os pensamentos aos pensamentos de Deus é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando.
E quando eu tô buscando a palavra de Deus, eu começo a alinhar ao que Deus diz. Então os meus pensamentos e os pensamentos de Deus são os mesmos. Amém? Eu começo a declarar e profetizar. Você concorda que uma pessoa que não tem os pensamentos de Deus, ela não tem o que profetizar, ela não tem o que declarar, porque ela não sabe, ela tá vazia. Declara um versículo de guerra aí, declara. Não sei, não conheço. Viu, o que você pode declarar? Não sei o que declarar, não sei o que fazer. Nós precisamos renovar nossa mente. Amém? A verdade é que nós não precisamos pensar tudo que passa pela nossa cabeça. E nós não precisamos pensar da forma como todo mundo pensa. Amém? Em nome de Jesus. Que você possa deixar somente, assim como diz lá em Romanos, Paulo diz, renova a mente. Romano diz assim, não se conforme, não fique na forma do mundo. O mundo tá na época dele já. O mundo tá com medo, o mundo tá apavorado, o mundo não tá entendendo, mas não fique nisso. Se você precisar tomar uma decisão na sua vida de algo profissional, se você estiver alinhado ao mundo, você vai ter muito medo de tudo. Ai, a crise, isso. Mas se você estiver alinhado em Deus, e Ele te der paz sobre o que você fazer, você vai fazer em paz. Só que, como eu falei, não vai de uma hora para outra. Requer tempo conhecendo e buscando a Deus, amém? Que nós possamos buscar a presença de Deus. Que o diabo ele não encontre tanta facilidade na nossa mente, gente. Vamos dificultar. Que não seja tão fácil o diabo jogar uma coisinha na nossa mente e já nós desmoronarmos. Que nós possamos estar mais firmes na palavra de Deus. Mais firmes em poder na palavra de Deus. Naquilo que Deus tem. Naquilo que Deus quer. Muitas vezes, em libertação aqui, né, que meu marido ministra, a gente fazia as conferências. E muitas vezes, o diabo tinha que sair. E não era palavra nossa, não era um poder, porque nós não temos nada, mas é o Espírito Santo. E você declarava muitas vezes a palavra de Deus, ele saía correndo. Porque Deus é poder. Amém? Ora assim comigo. Espírito Santo, obrigado, Senhor, por ministrar nas nossas vidas as suas palavras, ó Pai. Que o nosso pensamento e o nosso coração estejam no Senhor, ó Pai. Que nós possamos nos alinhar os nossos pensamentos ao Senhor, ó Pai. Ó Espírito Santo, porque tudo primeiro, ó Pai, acontece na nossa mente. Que dos nossos lábios saiam palavras de vida e de poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entenda uma coisa, tudo que você fala vai no mundo espiritual. Daí ele entra na sua mente. E daí ele transforma o teu espírito. Guarde isso. Tudo que você fala é lançado no mundo espiritual. Daí ele entra na tua mente e transforma o teu espírito. Que você possa ser fortalecida com palavras de vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe muito a vida de vocês, em nome de Jesus. Comenta aí, compartilha, fala para mais pessoas, curte. Fiquem com Deus. Beijo.